Assim como em outras culturas, a música é um aspecto muito importante na cultura judaica, um elemento essencial para a compreensão das tradições seculares e sagradas da Europa e do Oriente Médio, e da própria história do povo judeu. Muito da música judaica tem origem nos antigos cantos litúrgicos, que sofreram adaptações no decorrer dos anos e floresceram nos mais diversos ambientes étnicos, sociais, culturais e religiosos, mas sem perder a sua identidade. Toda essa diversidade deu origem a um incrível número de vertentes musicais. Tem música ashkenazi, em Yiddish, música sfaradi em ladino, música mizrahi e israeli em hebraico, religiosa, popular, erudita e por aí vai. E como aqui no Yom Kunis, o podcast do IB, um dos nossos temas preferidos é a diversidade, o tema de hoje é a diversidade na música judaica. Eu sou Daniel Dueck, cientista social e colaborador do Instituto Brasil-Israel, substituindo a Anitta, que não pôde estar aqui hoje. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. E a nossa convidada hoje é a cantora Fortuna, que tem um projeto incrível de resgate do cancioneiro ladino, o dialeto judeu-hispânico. Fortuna, bem-vinda. A gente queria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes, contando um pouco já da sua história familiar e da sua ligação com a religião e com a cultura judaica. Estou muito feliz de estar falando aqui com você, Amanda, com você, Daniel. E, bom, o cancioneiro ladino, o ladino é o idioma falado pelos judeus originários da Espanha e Portugal, certo? Ali da Península Ibérica. E eu despertei para isso fazem quase 3 décadas já, né? E pesquiso muito em torno disso, é algo fascinante, assim, mexer com essa ancestralidade, é algo que dá dá um outro sentido na rota, sabe? Na rota da alma, no percurso aqui da nossa vida, né? E conforme a minha idade também vai avançando, eu me dou conta de que isso é cada vez mais importante, preservar uma raiz, né? E eu tenho o maior encanto, o maior fascínio em preservar, em recriar essa raiz, em cantar em ladino, que por si só tem várias influências, né? Porque o ladino tem aquela influência da Espanha, e quando vem a Inquisição, que os judeus são expulsos daquela região, o cancioneiro ladino começa a incorporar outras cores dos lugares, das comunidades onde os sefardim, judeus de separado, né, passam a viver. Então, é muito rico, a gente vê toda a influência dos Balcãs, do Mediterrâneo, do Marrocos. Eu estava fazendo um encontro lá no SESC, né, no Centro de Pesquisa e Formação, e me lembrei bem da raquetia, né, que é, na verdade, o ladino que era falado, um derivado do ladino falado ali na região de Tetuã, por exemplo, onde eles falam, tem algumas palavras que não tinha antes, né, que provavelmente eles incorporaram depois, saindo da Espanha e de Portugal, né? Então, eles falam, por exemplo, tate, tate, né? Tate, tate, coisas assim, matechar, né? Uma palavra, eles falam ijo, tem todas umas nuances assim tão peculiares, né? Eu vou tentar me lembrar, por exemplo, um trecho de uma música lá daquela região. Eles, Jolie, Jolie, nos matecharemos, né? Matechar, né? Tem umas palavras assim. Então, por exemplo, algumas influências aqui que eu vou cantarolar um trechinho. Influência dos Balcãs, da Bulgária. Boluje mia, boluje esti, boluje mo, bati, que é da música La Prima Vez que te vi, de tus ojos me enamorei. Ela começa em búlgaro, né? Búlgaro, iugoslavo, e aí
vai para o ladino, né. Tem outra música, por exemplo, que chama Por la tu puerta, né, que é bem tradicional desse cancioneiro, uma canção de amor. Então ela começa com aman, aman, gül pembe ne de güzellik sende. Aí começa por la tu puerta yo passei, né. Então é interessante essas citações, né, nos lugares onde eles viviam, né. Uhum. E Fortuna, essa vertente da sua carreira, ela se inicia a partir de uma viagem justamente para Israel, né? No início dos anos 90, em 91, se eu não me Isso, engano. O isso, que é que isso. você viu, ou melhor, o que é que você ouviu por lá? Olha, foi muito peculiar o que aconteceu ali, porque eu estava numa fase muito angustiada, né, porque, na verdade, eu nunca me encontrei, assim, direito, assim, com o meu judaísmo até os anos 90. Era tudo muito difícil para mim, né. Eu venho de uma tradição bastante peculiar, né, que é dos judeus de Alepo, mas eu optei por ser artista, optei pela música, e estou nela fazem várias décadas. Eu optei realmente, é um caminho de vida, né, e não foi nada fácil, né, vindo de onde eu vim, sendo mulher, né, foi um pouco complexo, né. E eu não entendi o que estava acontecendo, assim, comigo, assim, a nível da minha identidade, né. E quando eu fui para Israel, eu fui cantar música popular brasileira. E foi muito insólito, porque eu tinha uns sonhos, assim, que eu acordava, assim, no meio da madrugada, de noite, suando, eu não entendia o que que era aquilo, né. E eu via nos sonhos, letras em hebraico, via mulheres com vestimentas diferentes, eu via areias de deserto e ouvia melodias, né. Isso que era o mais, insólito do sonho. Parece que vinham melodias para mim, e melodias completamente diferentes das melodias da música popular brasileira, que eu praticava até então, né. Eu vim do rock, da MPB, enfim. E aí eu comecei a achar, assim, estranho aquilo, né. Até que um dia eu estava em turnê justamente em Israel, e aí no meio, assim, eu entrei no museu e ouvi uma canção de ninar. Aí eu vi essa canção de ninar, ouvi outra canção de ninar, e aquilo foi entrando em mim, assim, com uma familiaridade e uma força ao mesmo tempo, né. Eu fui perguntar o que que era aquilo que eu estava ouvindo, né, na recepção, porque eu estava bem na entrada do museu. Tinha um sapatinho de couro, assim, mas de uma criança muito velho, alguns outros elementos ali num display, e aí me falaram: "Olha, esse idioma é o que você está ouvindo, é o ladino, né". Eu tinha ouvido: "Dorme, dorme, minha alma doncella, dorme, dorme, sin ansia y dolor". Dorme, dorme, sin ânsia e dolor, né. Era uma canção de amor de um homem para a sua amada. Bom, e depois tinha várias outras canções de ninar que tinham um efeito, assim, hipnótico em mim, né. Dorme, dorme, hermoso hijico, dorme, dorme con sabor. Cerra tus lucios ojicos, dorme con sabor. E aí, enfim, eu fui pesquisando, e aí saí daquele museu, eu tinha entendido naquele instante os sonhos, a minha crise de identidade instantaneamente, se transformou, né, e eu entendi que eu tinha um fio da meada, assim, um resgate, né, e algo, um fio condutor, e isso orientou a minha vida durante muito tempo, né. Inclusive foi interessante, porque o ladino também para mim, foi uma ponte, né, com outras culturas.
Eu trabalhei com o coro de crianças do projeto Guri, que cantavam em ladino, e aí foram pontes também com música mais sagrada, que eu fiz com os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, de São Paulo, que foi um trabalho incrível, foi registrado inclusive em vídeo, está lá no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial, foi registrado pela TV Cultura, os cantos gregorianos, com os cantos judaicos e principalmente sefarditas. A nossa liturgia sefaradi em ladino é lindíssima, né? Tem canções espirituais, cantos paralitúrgicos como Buena Semana, Bendigamos al Altíssimo, que ficaram assim lindos assim nesse diálogo com os monges, né? E os cantos gregorianos que lembram muito o canto original da sinagoga. Uhum. O seu relato é muito bonito, assim, para mim faz muito sentido, pelo menos, porque a música judaica eu acho que é a melhor forma com que eu me conecto ao meu judaísmo, não só religiosamente, mas culturalmente. Então, quem vai em sinagoga, quem já foi em sinagoga sabe como a liturgia ela é toda muito musical. Muito musical. Bastante. E você tocou num ponto, assim, bastante interessante, que é uma questão de gênero, né? Então, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa questão. Como que é ser mulher e cantora? Você disse que veio de uma tradição que é até um pouco mais conservadora, né? No sentido... Amanda, eu vou te ser bem sincera. Uhum. Eu, às vezes, tenho muita crise com relação a isso, né? Porque eu não tenho certeza se a tradição do judeu Mizrahi, do Oriente, que é diferente do judeu, a gente fala sefaradi, mas não é o sefaradi tahor, não é o sefaradi que veio assim de Espanha e Portugal, né? Tem uma leva que foi ali para o Oriente Médio, né? Uhum. Aliás, onde tem cantos belíssimos, tipo, olha essa melodia. Yigdal Elokim Chai, Ve'ishtaba, né? Ein lo demut haguf, va'in haguf, lo na'arov elav, kedushato. É lindo, É né? lindo mesmo. Melodicamente é lindo, né? Mas eu não sei te explicar. Nem sempre eu sinto que existe uma espiritualidade. Eu não sei, uma conexão assim. Eu não sei explicar. Às vezes é muito próximo e muito distante também de mim, né? Eu não sei também se essa comunidade absorveu a riqueza, a beleza, a sutileza do cancioneiro ladino. Não tenho certeza, não tenho essa certeza de que existe assim um lado cultural aberto, desenvolvido, para conhecer mais sobre essa história, sobre essa música, sobre todos esses aspectos culturais, né? Sim. Você entende? Sim, sim. Então você nunca manteve um contato mais próximo com a parte mais religiosa da comunidade? Você nunca sentiu uma resistência, por exemplo, Eu não dos consigo, eu ortodoxos? não consigo. É interessante, porque do lado Ashkenazi, eu sinto muito mais cultura, mais abertura, mais diálogo até. Uhum. Eu sinto que existe assim um lado cultural muito muito interessante. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu posso despertar através da música, para esse outro registro, assim, mesmo dentro da minha comunidade, eu fico tão feliz quando tem gente que vem no meu show, que ouve, que me chama para cantar em alguma festa, em algum casamento. Eu fico assim extremamente feliz, né? Porque tudo que a gente quer é estabelecer pontes, né? E por que não começar a estabelecer pontes com quem está de onde a gente vem? Com quem está mais próximo da gente, né? Às vezes a gente consegue pontes tão distantes com outras tradições e não consegue essas pontes assim dentro do nosso próprio nicho. É triste isso, né? É uma pena, né? Desculpa, é mais forte do que eu assim falar dessa solidão que eu sinto dentro da minha própria comunidade, entendeu?
A gente se identifica bastante. Cara, eu duvido que tenha 10 pessoas daquela escola que a gente frequenta Hum, que saibam que eu faço assim, sabe? É a maior frustração. Eu tenho uma filha lá, você sabe o que uhum, é isso? imagino. E eu nunca consegui fazer nenhuma ponte, nem com o professor de música, com nada, nada, nada. Existe uma barreira, assim, contra a minha pessoa, contra o meu ser, contra o meu modus vivendi. É assim, é intransponível, você acredita? Acredito. E vivencio também. Eu, 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 eu me ressinto. Pô, vou cantar em Portugal agora, no Festival Internacional. Vou dar workshop sobre o ladino, cantar Branca Dias em Uhum. Amarante, sabe? Assim, no Mimo. E não consigo, né? A gente não pode colocar isso no episódio? Pode? Tá gravando? Tá. A gente ainda tá Pode, gravando. acho que deve. Não, Uhum. porque eu acho É, Acho que interessante, acho que é uma deve. questão com a qual muitos Tá de nós. gravado? Sim, tá sim. sim. Que Muitos de bom, que nós bom. se identifica, como a Amanda falou, e entre os nossos ouvintes também. Eu acho que é um sentimento compartilhado em vários espaços comunitários. Sim, porque a gente tem tentado construir esses espaços que não existem mesmo. Existe uma interdição, como você disse, às vezes as nossas pessoas, o que a gente pensa, né? Então a gente se identificou bastante com a sua fala. E vem cá, dentro desse trabalho também, você desenvolve uma série de, não só CDs, DVDs e shows voltados para o público infantil, para as crianças. Aham, É, aham. e nesse sentido, daria até para a gente falar que tem quase um trabalho de disseminação por aquelas que vão ser as futuras, né, gerações Aham. desse material todo meio clandestino, assim, sabe? Ou pouco conhecido, digamos assim. Então, eu queria saber de você se esse trabalho com as crianças tem esse Aham. viés ou essa perspectiva quase política de colocar essas questões em jogo. Olha, no universo da criança é bem distinto, né? Por exemplo, eu musiquei junto com Helios Skindi, ele musicou a obra da Ruth Rocha, que eu interpretei, fiz o espetáculo na casa da Ruth. Depois nós escolhemos a Tatiana Belink, que foi assim algo precioso assim na minha vida, assim, foi uma das melhores relações de amizade e profissionais que eu tive, né? Tatiana é judia. Tati nasceu na Rússia, veio de navio até o Brasil, gostou daqui, criou raiz, como ela diz, sou paulistana do Pacaembu, né? Uhum. O Hélio fez uma música linda, uma letra divina, assim, falando, descrevendo a Tatiana, né? Chama Tiki Tati. Eu me emociono muito quando eu falo sobre a Tatiana. E um dia eu estava lá com a Tatiana, tomando um vinhozinho do Porto, com um cafezinho, um chocolatinho, e a gente começou a ler um poema dela chamado Cantiga Famélica, a história de uma jacaroa, né? E eu falei, puxa, Tatiana, é impossível a gente fazer um trabalho com você sem ter alguma pitada de alguma coisa judaica, né? Afinal, seus pais, o pai dela era rabino, ela era de uma família muito, muito judia, né? Muito imbuída no mundo judaico ali da Rússia, né? Aí eu peguei, tinha uma música cantiga famélica que diz assim: na rua andava à toa, enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal. E olha o que virou a música. Na rua andava à toa, enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal, né? Laralai, lai, lai, larararai, laralai, lai, 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 laralai. Uma melodia Melodia bastante de judaica. festa, né? Ashkenazi total que a gente colocou ali na história da Jacarô, ficou super divertido, né? Então, acho que esses encontros através da música são tão saudáveis
Por exemplo, retomando a pergunta do Daniel, no último álbum Tiribim Tiribom, isso está muito, muito presente, né? Porque o próprio título, né, Tiribim Tiribom, Uhum. remete a uma das canções mais tradicionais do cancioneiro judaico, né? Tiribim, tiribom, tiribim bam 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 bam, né? E a gente adaptou a letra, o Hélio fez uma letra interessantíssima, né? Contando a história de um rapaz que estava esperando o navio, e aí vocês precisam ver a história, passa por Haifa, passa por falafel, passa Uhum. pelo arroz e feijão, e é É muito muito... boa essa Passa por mistura Paris, toda, é né? muito, muito legal, né? Sim, Também tá sim. lá no meu canal de YouTube, Tiribim, Tiribom, né? E tem uma versão lindíssima também de uma das músicas que eu mais gosto, do cancioneiro judaico. Aí não estou falando Ashkenazi, Sefaradi, Mizrahi, é o Rad Halaila, né? Rad Halaila, né? Que virou Cai a noite, a fogueira ilumina a nossa dança, abre a roda, sobe o fogo, nossa voz o céu alcança. E aí fala, tem uma frase linda: 7 vezes a rodar, nossa vida a renovar, como um rio em sua corrente, nossa voz irá soar pelos tempos que virão, tempos de paz e de perdão, né? Muito legal. É. E a sua fala, ela mostra muito, né, a importância da música para a preservação da cultura judaica e também de toda essa variedade de línguas, né? Salvo engano, você já cantou em português, francês, hebraico, É yiddish, que sabe que árabe. é interessante? Não é que assim, só por cantar, é porque no percurso do cancioneiro, Amanda, assim, tudo bem, latim, mas assim, o povo, meu povo, por exemplo, que é Sefaradi Mizrahi, o grande lance deles é o francês, né? O que o francês é falado pela maioria dos judeus Mizrahim que vieram ali, Egito, Uhum. Oriente Médio em geral, né? É a sua língua materna, não é não? É ali minha língua materna, inclusive, né? Então eu fiz Mon amour, mon air, mon âme, tout le secret de ma flamme, je te chanterai ton soleil. Fiz essa letra com uma melodia que eu ouvia sempre nas cerimônias de casamento. A gente ouvia árabe, né? Né? E aí aquilo eu trouxe essa melodia do Oriente Médio com uma letra em francês que eu fiz com o Gustavo Kurlat e assim vai o percurso do meu show mais recente, que é o Mares da Memória, que tem algumas músicas que foram gravadas no CD Novos Mares, que está no Spotify, YouTube, enfim. E começam em Alepo, né? Porque meu pai nasceu em Alepo, né? Eu ouvia árabe na minha casa. Né? Meu pai nasceu em Alepo, então esse show é um resgate praticamente da minha trajetória, que começa em Alepo, passa pela minha revelação, porque eu acho que eu tive ali uma Shekhinah, eu tive um chamado ali, passa por Sefarada e termina em Olinda, né? Com a Branca Dias, porque toda essa questão dos cristãos novos, dos Anussim, daquilo que eu descobri que aconteceu em Belmonte, do criptojudaísmo, dos judeus praticando o judaísmo de forma secreta, aqui no Brasil, tudo que eu aprendi com Anita Novinsky, Daniela Levi, até o Rabino Ventura, e lendo, enfim, Paulo Valadares, a gente vai entendendo melhor, né? Algo muito precioso, né? Por exemplo, não dá para você passar em brancas nuvens um pedaço da história com, falada não, com muito embasamento da historiadora, pesquisadora, investigadora, é uma coisa científica.
o trabalho da Anita Novinsky, né. Aí eu fui fazer a música da Branca Dias, porque acho que seria a minha contribuição para toda essa história, desde a expulsão dos judeus lá atrás, né, e fiz essa homenagem musical à Branca Dias, né. Ó branca, branca Dias, vem cá, vem ciranda, brincar nessa ciranda, pelas espumas do mar. Eu fiz com Gabriel Levi e o Léo Cunha, e ele me mostrou muito, né, como os Anusim cantam, falam ladino, né. Então, por exemplo, una mano, certo? Uma mão, ladino, dos manim, né, que é o plural, yad, yadaim, mano, manim, né. E aí a gente desenvolveu uma poesia praticamente, né. Zeman, zeman, zemanim, tempos, tempos, né. Una mano, dos manim, uma mão, duas mãos, ou várias mãos, né. Zemer, zemer, de yamim tovim, tempos, tempos de bons tempos, né. Aí como, no norte se fala, né, por exemplo, blanca, branca, mas também se fala brenca, então por que não brinca dias? Branca, branca, brinca dias, tu memória cada dia, Shema Hamonai la mi oración, Shema Hamonai la mi oración. Blanca, blanca mis cantares, blanca, blanca mis amares. E aí vai até chegar, porque a Branca Dias, ela fugiu do inquisidor lá de Lisboa, ela era judia, ela fugiu de toda essa inquisição, fugiu da fogueira, atravessou os mares até chegar em Recife, mais precisamente em Camaragibe, e diz a lenda que há décadas depois da chegada dela aqui no nosso país, ela foi capturada e morta nas fogueiras da Inquisição. Eu nem entro muito, Daniel e Amanda, nessa questão da história, né, porque tem várias versões, tem talvez 2 ou 3 Brancas Dias, enfim, eu fiz a minha versão poética, né, Uhum. mas é a forma de eu reatar hoje, né, não só com a tradição, do ladino, mas também com as questões que a gente coloca hoje, né, do criptojudaísmo, Sim. de quanto isso está presente no nosso país, em Portugal também, né. É, e você falou Provavelmente dos Bnei Anussim, para os ouvintes que não sabem, que a gente fez um episódio só sobre esse assunto, que é bastante interessante, a origem dos filhos dos forçados, né? Esses judeus que foram obrigados a se converterem ao cristianismo, vieram para o Brasil e para outros países. Bem interessante. E tem uma coisa interessante nessa sua fala também, Fortuna. Você, ao mencionar a história judaica, citou uma série de territórios e uma série de línguas. Algumas dessas línguas, elas são as línguas nacionais daquele lugar onde os judeus estavam. Então, por exemplo, o árabe, o hebraico, ou, enfim, até o francês, embora seja falado em lugares que não só a França. Mas outras delas são línguas que parece que conviviam com outras. É o caso do ladino, é o caso do Yiddish. Então, como se os judeus falassem línguas diferentes daquelas que os outros habitantes do território no qual eles estavam falavam. Então, não sei se você pode falar um pouquinho disso, sobre esse aspecto, principalmente dessas línguas judaicas, digamos assim, né? Aquelas línguas que eram uma espécie de corruptela da língua do território onde os judeus se encontravam. Como é que funcionava essa dinâmica linguística? olha, eu não sei como funcionava, mas certeza, teve, assim, uma absorção de elementos, né, e isso é muito natural quando você passa a viver num país, né. E eu nem sei te falar muito, assim, historicamente, mas você sabe daquela tribo que encontraram de judeus na África?
Sim, enfim, sim. Na verdade, tem vários grupos que se aproximam, que têm rituais e práticas que se aproximam das práticas judaicas, em especial práticas relatadas no Velho Testamento, né? Do texto bíblico. É interessante, eles cantam aquele salmo Hinei Matov Manaim, né? De um jeito. Até posso te passar, se você quiser, depois, pro ouvinte poder ouvir um trechinho, enfim. Daí você vai ver o Hinei Matov no mundo dos judeus ashkenazim. Aí vai ver o mesmo Hinei Matov, mesmo salmo, hein? Dos Mizrahim. O Hinei Matov em Israel contemporâneo é muito, muito interessante. Eu acho que assim, o nosso povo, a nossa música é sim marcada pela diversidade. O outro dia eu estava vendo um filme, Daniel, do Kusturica, que chama O Trem da Vida, né? E Sim. tem uma hora, até tem que rever esse filme, tem uma hora que os ciganos, em festa ali com a sua música toda alegre, encontram com os judeus que estavam tocando música klezmer da Europa do Leste, da Europa Central, Oriental. E você falava, gente, o que é judeu aqui e o que é cigano, né? Sim, sim. Fortuna, a gente queria agradecer muito a sua participação no programa, foi muito rico e muito gostoso te ouvir cantar também, acho que foi muito bacana. Eu fiquei bem arrepiado. Sim, e com certeza o nosso ouvinte vai adorar também. E dizer que você é sempre bem-vinda aqui. Obrigada. E que é um prazer saber que você está acompanhando o nosso podcast e por ter compartilhado aí o seu conhecimento musical com a gente. Cara, eu quero dar os parabéns para vocês, porque assim, vocês são jovens, vocês devem ter um terço da minha idade. E o que vocês estão fazendo é assim, é absurdamente bom, sabe? Que bom É ouvir isso. único. Não, vocês estão fazendo uma coisa. Eu conheci por acaso e eu fiquei assim fascinada pela coragem, pela diversidade. Eu achei muito interessante um podcast sobre a turnê do Milton Nascimento lá em Israel. Muito legal. Achei muito bacana ouvir é o Daniel Rink? Isso, que é o produtor musical. Produtor musical, achei muito interessante a visão do Daniel Rink, falando sobre o que é Israel para ele e como a gente tem muito trabalho a fazer para combater todo o denegrimento que existe em torno do nosso povo, da nossa cultura. Certo, muito obrigada e até uma próxima. Oh, eu que agradeço. Um beijo. Shalom. Shalom. Querida Indica dessa semana. Bom, vamos indicar aí então um dos últimos trabalhos da Fortuna. Ela comentou aí durante o episódio, que é o álbum Novos Mares do selo Sesc, em que ela traz músicas aí misturando várias influências de Alepo, de Olinda e de Sefarad. Então, para quem quiser conhecer melhor o trabalho dela, tem no SoundCloud, e pode procurar também. No YouTube também tem bastante coisa dela, vale a pena escutar e conhecer esses novos gêneros musicais em línguas das mais diversas.